As crianças não descerão hoje, né? Tem poucas crianças, né? Mas elas permanecerão com os pais. Bom? O Vinícius está com a família, né, Vinícius? Né? Depois você pode apresentá-lo. Povo abençoado, povo abençoador, muito boa noite. Que a graça que não é barata. Não é barata porque custou algo. Custou o sangue do seu Senhor, do seu Salvador. E a paz que não significa ausência de lutas, ausência de dificuldades, mas a paz que excede todo o entendimento, estejam com vocês, hoje e para todo sempre. Amém? Como o presbítero Dejair disse, meu nome é Vinícius, eu sou o Vinícius da Suelen, está ali. Também está junto a Ana Luísa, a Maju e a Manu. O presbítero Dejair disse que não é tantas crianças porque não estão seguindo o meu exemplo, senão estaria lotado. Né? Mas é uma alegria estar de volta aqui a Campo Mourão e poder servir ao nosso Deus. A leitura que nós vamos compartilhar hoje, estudar, é o capítulo 2 de Marcos. Enquanto você acessa seu aplicativo ou abre sua Bíblia, quero te passar uma visão geral deste evangelho. O livro de Marcos dizem ter sido o primeiro dos evangelhos a ser escrito. E Mateus e Lucas utilizaram desta fonte e escreveram os seus também. Esse evangelho foi escrito por João Marcos. Essa figura, ele aparece, ele participou da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Depois, na segunda viagem, teve um pequeno desentendimento que fez com que Paulo e Barnabé se dividissem. E então, Barnabé e Marcos foram para o Chipre. Depois, no final, Paulo e Marcos, eles vão acabar sendo presos juntos em Roma. A carta de Colossenses vai nos mostrar isso. E acabou que no final da vida de Paulo, foi esse Marcos que acabou dando assistência para Paulo. Por que eu estou falando sobre isso? Marcos, ele escreve primeiramente esse evangelho para os romanos terem acesso. E ele busca mostrar Jesus como um servo. E esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Jesus como modelo de servo. Marcos, ele escrevia esse evangelho para uma cidade que estava enfeitiçada. Enfeitiçada pelo prazer, enfeitiçada pelas orgias, pelas bebedices. Era algo comum, a sodomia era algo aceito, era algo normalizado. Uma cidade riquíssima, que amava o poder, que amava a soberba, mas que também sofria com muita fome, com muita miséria. E a igreja ali era perseguida. E vale lembrar que quando nós falamos de igreja neste contexto, nós não tínhamos um templo como há aqui. A igreja era um pequeno grupo de 15, 20, talvez, quando muito, 30 pessoas, que se reuniam à noite, sem poder falar muito alto, pelo medo de serem perseguidos, ou talvez em cima de catatumbas, onde o exército romano não tinha coragem de se achegar até eles. Era a igreja perseguida, onde cristãos eram queimados vivos e queimados com piche, para que fossem queimados lentamente, para que sofressem bastante. Era a igreja que era jogada em arenas para que fossem pisoteadas por touros. Era a igreja que era colocada vestes de animais recém-mortos e depois colocada para que cães raivosos o comessem lentamente. Foi para essa igreja martirizada.
para a igreja que estava verdadeiramente pagando o preço de ser cristão, que Marcos escreve o seu evangelho, para que dessa forma a palavra, os acontecimentos importantes chegassem até Jesus. Um evangelho onde Jesus está sempre em ação, sempre se movendo. Um evangelho com muitos verbos. Jesus está sempre curando, limpando. Jesus está erguendo. Jesus está libertando. Jesus está acalmando. Em resumo, esse evangelho mostra que Jesus veio para servir. E nos mostra que Jesus, mesmo sendo perseguido o tempo todo por um certo grupo que nós vamos ver, mesmo assim ele segue sendo um modelo de servo. Igreja Santa em Perseguida, o Evangelho de Marcos, no capítulo 2, diz assim, acompanhem comigo. Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum. E logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá e ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora ou perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por 4 homens, mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então eles fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente, deitado na sua cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu filho, os seus pecados estão perdoados. Mas alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar: o que é isso que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados. Só Deus tem esse poder. No mesmo instante, Jesus soube que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua cama e ande. Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. E então Jesus disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para a sua casa. No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Nunca vimos uma coisa assim. Um Deus de milagres. Milagres que tinham propósitos, objetivos. Primeiro, eles provam a identidade de Jesus. Deixam claro que Jesus era Deus. E deixam claro também a sua missão. Esses milagres abriam as portas para a mensagem da salvação. Logo no começo do texto, nós vemos que Jesus está voltando a Cafarnaum. Essa cidade foi, por assim dizer, o quartel-general de Jesus. Ele ia até algum lugar, voltava a Cafarnaum. Mas por que Jesus tinha saído anteriormente de Cafarnaum? Ele havia curado um leproso. E esse leproso, ele ficou tão contente, tão maravilhado, que ele começou a falar para todo mundo, e Jesus sabia que ali
alguns ficariam enciumados, nervosos com isso. Começa ali a perseguição humana a Jesus, rejeitado pelos seus. A palavra diz assim: e tu, Cafarnaum, serás elevado até o céu? Não, você será atirado até o inferno. Porque se Sodoma tivesse visto os milagres que foram feitos dentro dos teus muros, subsistiria até este dia. Alguns veem com os olhos os sinais, mas preferem ficar afundados numa religiosidade morta e vazia do que acreditar que o Deus vivo estava ali. Eu queria então destacar 3 pontos de vista dentro desse texto. 3 personagens ou grupos de personagens que aparecem dentro desse texto. O primeiro deles, 4 homens. O segundo, os escribas, fariseus, doutores da lei. E por último, o nosso Senhor Jesus. Os 4 homens aparecem nos versos 2 a 5 e diz assim, muitas pessoas foram até lá. Ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, não havia lugar perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, eles trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por 4 homens. Mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então eles não desistiram não, eles fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente, deitado na sua cama. Jesus viu. O que Jesus viu? Viu que eles tinham fé. Então Jesus diz ao paralítico, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Esses são 4 homens que tiveram uma iniciativa. A lei da inércia diz que um corpo que está parado tende a ficar parado, a não ser que haja uma força interna que o mova, ou força externa. Isso é iniciativa, é tirar o corpo que está parado da inércia. E este homem que foi curado, ele não poderia por si próprio chegar até onde Jesus estava. Ainda hoje, tem muitos que não estão indo ao encontro do Senhor, que não conseguem ir ao encontro do Senhor, mas que podem ser levados ao encontro do Senhor. Muitos que podem ser colocados aos pés de Jesus. E não estamos falando de pessoas em cadeira de rodas, mas existem os paralíticos da fé. Mas esses homens, além de iniciativa, eles tiveram uma união. Eles se engajaram juntamente. Foram precisos 4 deles para levar esta cama. E eu imagino como era uma cama há 2000 anos atrás. E mais, tiveram que levar este homem até o telhado. Isso não poderia ser feito sozinho. Por isso é necessário união. A união permitiu a esses homens fazer algo que eles não iriam conseguir fazer sozinhos. Vocês estão entendendo? Tem coisas que a gente não consegue fazer sozinho. É por isso que existe a comunidade da fé. Existe um ditado que diz assim, quer ir rápido, vai sozinho. Mas quer ir longe, arrume companhia. Para fazermos coisas maravilhosas e espetaculares, nós precisamos de companhia, nós precisamos de ombros, nós precisamos de braços, nós precisamos de companheiros. Mas esses homens, além de iniciativa, além da união, eles contaram com uma coisa chamada
perseverança. Quantos de nós, nesta situação dele, teríamos carregado o leito até a porta, olhado para aquela multidão que entupia a casa de Jesus? Ixi, dá não. Vamos voltar outro dia? Vamos voltar para trás? Deixa para depois. Mas eles perseveraram. Eles agiram com uma determinação. Eles enfrentaram o peso da cama e daquela pessoa. E quem já teve o desprazer de tentar carregar alguém que não está conseguindo se mover, sabe que o peso aumenta muito. Eles enfrentaram uma multidão que fazia ali uma muvuca, né? Deram um jeito, sei lá como, subiram no telhado, destelharam a casa e mais engenhoso ainda, não havia nada preparado. Como fizeram para descer esse homem bem aonde Jesus estava? Com isso nós precisamos aprender, dá trabalho. Levar as pessoas até onde está Jesus dá trabalho, meu irmão. E precisamos entender que se um caminho estiver bloqueado, nós devemos buscar outro, ainda que aparentemente seja mais difícil que o primeiro. Persistência é diferente de teimosia. Se esses homens fossem teimosos, eles continuariam empurrando aquela multidão e tentando entrar pela porta. Eles tiveram perseverança. Eles fugiram do óbvio, mudaram algum método, inovaram, foram corajosos, ousados, sem, contudo, perder o objetivo inicial, levar o seu amigo até Jesus. Por isso que eu entendo que cada geração precisa encontrar respostas para o seu tempo. Quebrar alguns paradigmas. Sempre foi feito assim, precisa então ser feito assim. Às vezes é necessário criatividade na abordagem, na comunicação, sem, contudo, perder a fé verdadeira. Fé verdadeira que, inclusive, é uma marca desses 4 homens. No verso 5 diz assim: Jesus viu que eles, no plural, tinham fé, e disse ao paralítico: meu filho, os seus pecados estão perdoados. Eles, no plural. Não está falando só da fé do paralítico. É da fé de 4 homens que a palavra está falando. Olha só que interessante, a fé de outros 4 homens fizeram com que Jesus se compadecesse desse paralítico. É o poder da intercessão. Eles acreditaram realmente que Jesus ia fazer um milagre, e isso os motivou a fazer algo fora do normal. Nós precisamos dessa fé no nosso tempo. Uma fé que realiza, uma fé que busca, uma fé que não mede esforço, porque sabe que Jesus faz a sua parte. Jesus ainda é o mesmo. Jesus ainda faz milagres. A nossa fé não pode ser uma fé inativa, parada. Nossa fé também não é um salto no escuro, nossa fé é um salto nos braços do Deus Todo-Poderoso. É uma fé operosa, uma fé que atua, que age e que nos faz agir. Então nós precisamos ter o exemplo desses homens em nossas vidas. Nós podemos levar pessoas até Jesus, mas é Jesus quem fará os milagres. É Jesus quem vai salvá-los. É Jesus quem vai curá-los. É Jesus quem vai libertá-los. Vemos então a visão desses 4 homens. Tiveram iniciativa, tiveram união, tiveram perseverança, tiveram muita fé. Mas ali no meio daquela multidão, havia um outro grupo. Preste bem atenção. Nós vamos falar agora dos mestres da lei. O verso 6 registra assim:
alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar: o que é isso que esse homem está dizendo? Isto é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados. Só Deus tem esse poder. Escribas, doutores da lei, fariseus, eles estavam ali para investigar Jesus. Eles não eram ouvintes sinceros, eles eram céticos, tinham um coração endurecido, hostis. Nós acabamos de cantar: vim para adorar-te, vim para dizer que é meu Deus. Eles vinham para vigiar-te, vinham para ver se havia algo de Deus. Esses homens não tinham discernimento espiritual. Aquela multidão que estava ali em volta conseguia sentir a presença de Deus, mas aqueles homens não. Esses homens enxergavam blasfêmia em tudo, erro em tudo, mas não conseguiam ver o Filho de Deus estando face a face com Ele. Isso porque eles eram tendenciosos. O objetivo, o alvo deles foi muito bem definido antes de chegar ali. Era criticar e não aprender, não receber de Deus. Tem um poeta que diz assim: é estultícia falar com quem antes de ouvir já te desaprovou. Vou repetir: é estultícia, é bobagem, é loucura falar com quem antes de ouvir já desaprovou. Já passaram por isso alguma vez na vida, né? Todo mundo passa, né? A pessoa antes de te ouvir já tomou contra você, e falar com essa pessoa só piora a situação. É assim que foram os fariseus com Jesus. Enfim, esses homens, eles estavam teologicamente certos, mas, de fato, estavam totalmente errados. Realmente, a fala deles tem apoio na palavra. Só Deus tem poder para perdoar. Mas eles estavam errados, porque não tinham a visão espiritual. Eles viam fisicamente a Jesus, mas não sentiam Jesus, não provavam de Jesus, não experimentavam de Jesus. Quando Jesus perguntou para os fariseus no versículo 9, o que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua cama e ande? Eles ficaram quietos, eles ficaram em silêncio. Mas o coração cético deles estavam dizendo assim: nenhum nem outro vai acontecer aqui hoje. Os dois são impossíveis, porque eles enxergavam um homem e não enxergavam o poder de Deus se manifestando na vida deles. Às vezes nós fazemos isso também. E eu não conheço o dia a dia da maior parte de vocês, ou de todos vocês. Mas o coração humano tende a fazer isso. A gente tende a colocar Deus, sabe, numas caixinhas, numas gavetas. Limitar, assim Deus faz, assim Deus não faz. Meus irmãos, prestem atenção. A única coisa que limita a Deus é a sua própria natureza. A sua natureza quer ser amor, quer ser justo, mas também que se ira contra a ofensa da sua santidade. É a única coisa que pode limitar a Deus, porque Ele mesmo quer. Não façamos como esses fariseus. Não façamos como esses doutores da lei, que Deus tenha piedade, que nós estejamos com o coração aberto, desarmados.
para receber as palavras de Jesus e os seus milagres na vida de qualquer pessoa. Porque às vezes nós queremos os milagres só para alguns, só para o nosso grupinho, só para aqueles que nos pertencem. E a chuva que abençoa a roça do crente é a mesma chuva que abençoa a roça do ímpio. Deus faz milagres em todos os lugares. E aí é que nós vamos passar a olhar o texto pela ótica, pela visão do nosso Senhor Jesus. Nós vimos os 4 homens, nós vimos os doutores da lei, e agora vemos o nosso Senhor, o nosso Salvador, no meio desse turbilhão todo. Preste atenção. Se imagine vivendo isso, uma casa lotada, uma multidão que estava ali ouvindo suas palavras, um paralítico descendo do teto, uns doutores querendo pôr ele à prova. E Jesus capta tudo isso. Jesus capta todos os corações, todas as intenções, ele percebe. Um parênteses aqui. Olha a fala de Jesus. Ele diz assim: por que vocês estão pensando essas coisas? Às vezes é necessário fazer isso quando alguma pessoa te agride ou quer seu mal. Fazer boas perguntas é mais importante do que algumas respostas. Pense por que a pessoa estava fazendo isso. Eu trabalho na Caixa Econômica Federal, e lá é muito comum, você fala bom dia, a pessoa nem te diz bom dia. Ela já te solta os cachorros. Porque você não presta, porque você não isso e não aquilo. E aí você tem que pensar, por que ela está pensando essa coisa de mim? Se você não se perguntar isso no final do dia, você sai extremamente destruído. Mentalmente arrebentado. E a resposta é porque essa pessoa estava brava com ela mesma. E por isso ela desconta em você. Jesus sabia que aqueles homens estavam ali com maldade no coração. Mas ele sabia que o problema não estava na sua fala, nas suas ações. Mas sim, que estava no próprio coração daqueles homens. Mas vamos às falas de Jesus. Verso 5. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu filho, os seus pecados estão perdoados. No verso 8 diz assim: no mesmo instante Jesus soube que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando essas coisas de mim? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua cama, ande. Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. E então disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama, vá para a sua casa. Jesus não deixou ninguém sem resposta. E deu a resposta que cada um precisava. Ele pregou a palavra para aquela multidão que estava ali buscando ouvir. Ele curou aquele que teve fé, que buscou ao Senhor. Ele respondeu àqueles que estavam ali investigando aos seus ensinos. Jesus provou ali naquela noite que ele não era um charlatão. O milagre cumpriu o seu objetivo, provou a sua identidade, provou a sua missão. Aquele homem estava doente de corpo, estava doente de alma, aleijado, desanimado, enganado pela culpa, porque na visão de um judeu, uma doença era sempre um castigo de Deus pelo pecado. Havia ali então uma relação de causalidade entre pecado e sofrimento. E por isso essa cura começa com a declaração de perdão.
E o perdão é o maior milagre de Jesus, não só para este homem, mas na vida do Vinícius. A todos nós, porque o perdão atende a nossa maior necessidade, que é estarmos separados do Deus vivo. O perdão, ele custa um preço muito caro, como eu disse no começo. E ele traz a maior bênção que você pode receber na face da terra. Então, se você quer relatar um milagre na sua vida, você não precisa dizer que Deus te deu um carro novo, que Ele te curou de uma doença, que Ele te deu uma casa nova, ou o que quer que seja temporal. Diga, Ele me deu vida eterna. Diga, eu estava caminhando rumo ao Hades, mas Ele me conduziu a um novo e vivo caminho, que me vai encaminhar a nova Canaã. E lá eu viverei de glória em glória, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor. Lá não haverá choro, não haverá ranger de dentes. É para lá. É para lá que você vai, porque o maior milagre de todos os tempos aconteceu na sua vida, quando Ele foi para a cruz e derramou o sangue precioso do Cordeiro perfeito, que era para ser seu. Ele pagou o preço. A obra de Jesus é completa. Ele perdoou, Ele curou, Ele cuidou da alma, do corpo. Ele resolveu as questões do tempo, mas também resolveu as questões da eternidade daquele homem. Jesus cura aquele homem psicologicamente, emocionalmente, antes de aprumar o corpo. Ele vai e fala para aquele homem, tem de bom ânimo. Já pensou ouvir isso do Deus vivo? Tem de bom ânimo. Hoje você está tendo com o Deus vivo. Depois de tratar do psicológico daquele homem, das emoções daquele homem, ele vai e trata da parte espiritual e diz para ele, os seus pecados estão perdoados. Os pecados, a causa primária de todo o mal do homem. O pecado que adoece, a culpa que vai esmagar o homem. Então vem o perdão e cura, restaura. E só depois disso Jesus vai lá e cura fisicamente aquele homem. Faz isso de forma imediata, faz isso de forma completa, faz isso de forma perfeita. E acima de tudo faz isso de forma gratuita. O paralítico chegou ali cativo, preso, prisioneiro dos seus próprios pensamentos, saiu dali livre, seu corpo chegou dali surrado pela doença, sua mente dilacerada pela culpa, pela vergonha. Saiu dali andando. Saiu dali carregando o seu leito com saúde, com força, com ânimo, com dignidade. É isso que Jesus faz na vida das pessoas. Quando a mão onipotente de Jesus está, quando a mão onipotente de Jesus age, o nome de Deus é glorificado. Por isso eu digo, eu acredito em milagres. Quando Jesus é glorificado. E para encerrarmos, eu quero que você esteja bem atento ao que eu vou dizer agora. Você sabe que tem muitos paralíticos em nosso tempo. E eu não estou falando de homens e mulheres que não andam. Eu estou falando de gente que enfrenta a depressão. Estou falando de gente que enfrenta a dependência do álcool, a dependência das drogas. Eu estou falando de gente que está paralítico social por causa do desemprego. Gente que está cheio de culpa por causa dos seus erros ou dos erros dos seus filhos. Enfim.
E muitas vezes essas pessoas chegam até Jesus buscando resolver os seus problemas temporais, os seus problemas de momento. Mas eles acham em Jesus a solução para a sua eternidade, a solução para o seu sempre. E voltam para casa perdoados, curados e libertos. A nossa função como igreja, como povo de Deus, é ter união, é ter perseverança, é ter criatividade e não desistirmos da nossa missão, que é levarmos as pessoas até Jesus. Ele não mudou. Ele ainda é o mesmo Deus de poder e milagres. Se você puder, coloque-se de pé. Os versos que nós lemos termina dizendo assim: jamais vimos coisa assim. Jamais você vai poder ver algo mais maravilhoso do que aquilo que o Deus Todo-Poderoso pode fazer. Tudo que Deus faz é bom, é perfeito, é agradável. Se você quer ver coisas maravilhosas, procure estar na presença do Senhor. Procure sentir a presença de Deus. Não faça como aqueles homens fariseus que só buscavam julgar a Jesus, mas não conseguiam ver a manifestação poderosa do Deus vivo. Estamos começando um novo ano, um novo ciclo, e eu tenho certeza que não é os fogos que estouraram, os champanhes que estouraram, ou o quanto de panetone que você comeu no final do ano, que fará a diferença. Mas o que fará a diferença é o quão conectado com o seu Deus você estará nesse novo ciclo. Isso pode fazer diferença na sua história, na história da sua família, na história da sua descendência, na história da sua cidade. Abra o seu coração para esse Deus de milagres. Sinta a presença do Deus vivo. Ele está aqui nessa noite, Ele está todos os dias ao seu lado. Procure ao Deus no seu íntimo, no seu secreto. Não faça de Deus um momento só na sua semana. Faça dele seu companheiro diário. Faça dele o seu melhor amigo. E embora o chamemos de Senhor, Ele também é Pai, e um Pai que está muito perto. Não fale com o seu Deus como quem está falando a uma carta endereçada a um juiz de direito, ao Senhor, doutor, excelentíssimo juiz de direito, que eu nem sei o nome. Tenha intimidade com o seu Deus. Lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que eles fizeram foram tentar se esconder de Deus, da sua nudez de Deus. Esteja nu diante de Deus. Eu não estou falando de você orar sem roupas, mas é de você se despir da máscara e dizer assim para Deus: Senhor, está doendo, Senhor, eu estou triste, Senhor, eu estou feliz, e tudo isso eu quero viver na sua presença. Que seja um ano de milagres na IPI de Campo Mourão. Que seja um ano em que o Senhor habite ricamente em seus corações. Feche seus olhos. Esteja nu diante de Deus neste momento. Confesse a Ele seus pecados e Ele te dirá: os seus pecados estão perdoados. Você está livre de toda a culpa, de todo o pecado. E assim você tem todo acesso ao Deus Todo-Poderoso. Santo, Santo Deus, querido Pai, queremos nessa noite, Pai,
render nosso coração totalmente a Ti. Deus Pai, queremos restaurar o nosso coração, no nosso coração a vontade de levar pessoas até o Senhor. Ajuda-nos, Pai, a que tenhamos união, a que tenhamos criatividade, que tenhamos perseverança para cumprirmos essa missão tão rica, valiosa, maravilhosa que o Senhor nos dá. Pai, que os nossos olhos possam estar abertos para recebermos de Ti, para que vejamos os milagres maravilhosos que o Senhor faz todos os dias em nossa vida. Te louvamos, ó Pai. Te louvamos, ó Pai, pelo maravilhoso milagre que o Senhor fez em nossas vidas. Morrendo por nós naquela cruz, ó Pai, restaurando-nos a comunhão e nos livrando do jugo do pecado, ó Pai. Te louvamos, ó Senhor. Te engrandecemos, te exaltamos, que só o Seu nome seja glorificado em nossa vida e que seja sempre glorificado através das nossas vidas, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, te clamamos e te suplicamos por um 2026 de milagres, onde o Seu nome seja glorificado. Te pedimos isso, Pai, em nome do Seu Filho Jesus.